Graça e paz, eu sou o pastor Paulo Spione e hoje o meu objetivo aqui é falar sobre o tema desse mês de fevereiro. O tema é submissão. O assunto é um assunto não muito agradável para os nossos tempos, porque hoje em dia falar sobre submissão não é algo que as pessoas gostam de ouvir, mas é o que o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos ensina a sermos submissos. A palavra de Deus fala em Tiago 4,7: sujeitáveis, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo só é possível se nós formos submissos, sujeitos a Deus. Mas falar sobre a sujeição a Deus é até fácil, porque todos nós entendemos que o nosso Deus é perfeito, é soberano. Mas quando nós falamos em submissão uns aos outros, quando nós falamos sobre submissão dentro da igreja, já é um pouco mais difícil. Às vezes as pessoas têm dificuldade com isso. Mas a gente pode falar algumas coisas sobre a submissão. Primeiro, a submissão não é um juízo de valor. Quem é melhor, quem é pior, quem é melhor é o líder, quem é pior são os liderados. Não. Na verdade, a submissão tem a ver com funções, com direções, né? Com funcionamento do corpo de Cristo, da obra de Deus, da igreja. Então não significa que se você é submisso a um líder, o líder é mais importante ou ele é melhor que você. Talvez ele tenha mais habilidades e experiência, mas em questão de valor, diante de Deus somos todos iguais. Não há diferença entre o servo e o senhor, o homem, a mulher, o escravo, o livre. Não há diferença alguma diante de Deus. Diante de Deus somos todos iguais. Ninguém tem valor maior do que o outro. Todos nós fomos comprados por alto preço pelo sangue de Jesus. Submissão também é uma pré-condição de nós sermos discípulos, né? Quando Jesus chama a gente, ele fala da morte do nosso eu, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E a submissão tem a ver com isso, quando a gente mata o nosso próprio ego, porque a gente tem a vontade de que todas as coisas aconteçam da maneira que a gente quer. Isso é uma escravidão do nosso próprio ego. A gente quer que as coisas sejam do nosso jeito porque o nosso ego assim determina e a gente não consegue fugir disso. A submissão é uma maneira de matar o nosso próprio eu, negar-se a si mesmo, para que possamos seguir a Jesus Cristo. Então é uma pré-condição de sermos discípulos de Jesus. A submissão também, ela é ensinada, né, na Bíblia como algo que é comum dentro da igreja. Submissão deve ser algo que a gente se esforce para fazer, mas tem que ser algo comum. Comum no sentido de ser corriqueiro. A palavra nos ensina a sermos submissos uns aos outros. O sentido de submissos uns aos outros, quando o texto fala sujeitáveis uns aos outros, quando em Romanos 12:10 fala que nós temos que preferir os outros em honra, em amor, quando em Efésios 5:21 fala que nós temos que se submeter uns aos outros, sujeitar uns aos outros, e em Filipenses fala que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Ele está falando no aspecto de servir. Não é porque eu sou pastor que eu tenho que ser servido pelos outros, não é porque eu sou líder que os outros têm que me servir, não é porque eu tenho um cargo, não é porque eu tenho um cargo eclesiástico ou um cargo de liderança em algum departamento ou ministério que as pessoas têm que me servir. Ao contrário,
E Jesus deixou bem claro, se você quer ser grande no reino de Deus, que sirva mais do que os outros. Se a gente é aquela pessoa que todas as pessoas nos servem, nós somos o menor, porque a palavra de Deus fala que o maior é aquele que serve, que mais serve é o maior. E a gente pode entender ao contrário também, que o menos serve, o que é servido é o menor. Na verdade, a pessoa que está chegando na igreja, ela que está nascendo ali, é um bebê espiritual, ela que tem que ser servida para que ela cresça, para que ela aprenda e para que ela também sirva. Porque é para isso que somos chamados, para sermos discípulos, servir uns aos outros. E ainda mais a palavra de Deus nos ensina que a autoridade, a gente conquista a autoridade não é se impondo, mas é se submetendo, que a autoridade vem pela submissão, não vem pela imposição. A gente pode mandar pela imposição, mas ter autoridade significa que aquilo que você fala tem peso na vida das pessoas, né? As pessoas reconhecem que é de Deus. Tudo isso a gente consegue servindo, se submetendo. E estar debaixo da submissão, ser submisso, nos protege, porque nós não estamos sozinhos. Submissão indica que nós estamos juntos, significa que nós estamos debaixo da autoridade do nome de Jesus, porque ninguém tem autoridade a não ser que Deus a delegue. E se Deus delegou a autoridade, o que resta a nós a não ser reconhecer e se submeter, e por isso ser abençoado. Que seja um mês de meditação, de ensinamento e de prática da submissão. Espero que você exercite a obediência, a submissão mútua, o servir, né? Para que Deus nos abençoe e que a gente não viva sozinho, mas viva debaixo da autoridade do nome de Jesus Cristo. Tá? Deus abençoe você, que seja um mês de fevereiro abençoado para você e para todos nós.